Meus queridos irmãos, uma boa tarde na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o programa Reflexões da Fé, pela nossa RTV Canal 38, nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, um dia muito especial para todos nós brasileiros, um feriado nacional, simbólico para todos nós que amamos a nossa pátria. Estamos aí alegres, satisfeitos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado de uma maneira tão gloriosa. Esse programa, o programa Reflexões da Fé, é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus de Apucarana, cujo pastor-presidente é o nosso querido pastor Daniel Salles Acioli, pastor da belíssima igreja sede, que está situada na rua Clóvis da Fonseca, número 433. E nós, na tarde desta segunda-feira, já quase início de noite, somos ali membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Jardim Ponta Grossa. Esta igreja pastoreada pelo nosso querido pastor, o pastor vice-presidente do nosso campo, que é o pastor Iluído Carlotto. Para nós é um privilégio muito grande, principalmente neste dia, estarmos diante de você, diante da sua família, para fazer esta programação. É em uma data tão especial, no dia 7 de setembro de 1822, foi quando Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, deu o brado de independência do Brasil. Nós, patriotas brasileiros que somos, queremos no dia de hoje louvar a Deus por tamanho privilégio que Ele nos tem confiado, estarmos vivendo em uma nação tão próspera, tão abençoada como é a nação brasileira. A minha Bíblia está aberta. Eu gostaria de fazer uso desse texto com você, já no início do programa, que está no livro de Salmos, o Salmo de número 33 e o verso de número 12. É um salmo muito especial, principalmente para uma data tão simbólica como a data de hoje. Logo após fazermos esta leitura, nós temos uma música, um hino especialmente preparado para este dia tão especial. Mas acompanhe primeiro a leitura deste salmo. Salmo de número 33 e o verso de número 12. Diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Veja que privilégio maravilhoso. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o nosso Brasil seja alcançado com as mais copiosas bênçãos do nosso Deus. Vamos ouvir este belíssimo hino e já já nós voltamos com a palavra para o teu coração. Nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimindo os pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Na escuridão minha alma anseia, no teu meio onde o Evangelho prega paz, espalhando livros santos a mão cheia, a vitória meu Brasil alcançarás. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Senhor, poder, riqueza, nem as glórias que oferece o mundo.
saber fugindo de beleza, na coroa de Jesus o meu Brasil. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz banhar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Graças a Deus, que privilégio é poder ouvir uma canção como essa de nossos queridos irmãos adorando ao Senhor, dizendo que Deus quer salvar o Brasil, Deus quer abençoar a nossa nação. Como nós dissemos aqui no início deste programa, o Brasil, que teve esse grito de independência às margens do rio Ipiranga, em 1822, hoje, dia 7 de setembro de 2020, passaram-se 198 anos desta data tão importante para a nossa nação brasileira. E como cristãos que somos, queremos, neste dia, rogar a Deus toda sorte de bênçãos sobre o nosso solo pátrio, do Iapoque ao Chuí, de norte ao sul deste tão glorioso país, que as bênçãos do Senhor possam estar sendo derramadas, em especial sobre a nossa cidade de Apucarana, sobre o estado do Paraná, aonde nós temos aqui sido tão grandemente abençoados. Veja bem, o Brasil é um país tão abençoado a ponto dele ser o quinto maior país em extensão, ou seja, é um país de proporções continentais, um só idioma, uma só língua falada, só as nossas tribos indígenas que estão, cada uma em seu território, que tem o seu próprio linguajar, mas também o Brasil é a quinta população mundial. Preste bem atenção, nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, de norte a sul do país. Veja, o país é um país realmente muito grande e muito abençoado por Deus. Estamos hoje entre as 10, 15 maiores economias mundiais. Ora, temos uma flora e uma fauna tão diversificada, um país onde a cultura é tão vasta, tão abençoada. Verdadeiramente, neste dia, há motivos como nós podemos olhar para a Bíblia Sagrada no Salmo de número 33 e poder glorificar a Deus, poder exaltar ao Senhor por tão grandes bênçãos que Ele tem feito sobre a nossa nação neste dia, aonde nós tínhamos aí o costume de ver os desfiles, né, em todos os municípios do nosso país, dado a atual conjuntura social que estamos atravessando, a dificuldade com o problema da pandemia, nós fomos impossibilitados de estar indo às ruas para mostrar o nosso patriotismo, o nosso amor pela nossa bandeira, pelo nosso país. No entanto, neste dia, queremos levantar a nossa voz em gratidão a Deus e louvar ao Senhor pelo país a qual nós temos. Nós queremos, neste dia, pedir que o Senhor abençoe a sua casa, que Ele abençoe a sua família, né? Quantas e quantas bênçãos temos recebido do nosso Deus. O texto que nós lemos no início do programa, o Salmo de número 33 e o verso de número 12, nós queremos chamar a sua atenção novamente para este Salmo e olhar com um pouquinho mais de cuidado. Temos ali ainda alguns minutos e queremos meditar no que este Salmo, o que o salmista queria dizer quando ele se expressou desta maneira. Os versículos que iremos ler são os versículos 12 novamente e também o versículo de número 13. Acompanhe conosco, por gentileza. Salmo 33, versículo 12 diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor
e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Preste bem atenção, querido amigo, telespectador. A Bíblia está nos dizendo, o salmista está trazendo ao nosso coração a seguinte informação. Ele está dizendo: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. É uma afirmação. Só que me chama muito a minha atenção, e eu quero também chamar a vossa atenção, é que não vai tratar deste Deus como apenas Criador. É um fato inconteste. Deus é o Criador de todas as coisas, apesar de muitas teorias humanistas que nós temos vistos em nosso tempo, Deus é Criador de todas as coisas. Só que neste salmo, ele não coloca somente Deus como Criador, ele coloca também Deus como Senhor. E ele diz da seguinte maneira: feliz é a nação, ou seja, bem-aventurada é a nação que reconhece Deus como Senhor desta nação. Ora, quando a nação reconhece Deus como Senhor, as coisas vão bem. Deus abençoa desde a mais pequena até a mais alta posição daquela nação. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando Deus é Senhor da nação, a violência, ela não está nas primeiras páginas dos jornais. Quando Deus é o Senhor realmente da nação, ora, nós podemos ver que os casos de corrupção, eles estão em bancarrota. Quando Deus verdadeiramente é Senhor de uma nação, nós podemos ver a prosperidade daquela nação. Ora, você deve estar então se perguntando: ora, mas nós temos visto isso em nosso solo pátrio. Infelizmente podemos ver ainda violência, corrupção e às vezes as desigualdades sociais indo de vento em popa. No entanto, nós queremos chamar a atenção de você, telespectador. Quem faz uma nação forte, quem faz um país forte, não são os grandes, todavia é o povo que nela habita. E então, nós, como bons cristãos que somos, olhando para a palavra de Deus, podemos tomar como exemplo muitas situações bíblicas, quando quando a nação se voltava para Deus, Deus abençoava a nação de uma maneira extraordinária. O versículo de número 13 ainda nos diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Não há como escapar do olhar de Deus, não há como nos escondermos deste olhar tão penetrante do nosso Senhor. É interessante, e eu quero chamar a sua atenção, que Deus nos observa não com um olhar ditatorial, não com um olhar de tirania. E me permita ser um pouco mais prático. Deus não nos olha como aquele professor, por exemplo, que está diante de uma classe, cuidando de cada um dos alunos para que ninguém cole. Não, Deus não está nos olhando desta maneira. Deus não está nos observando desta maneira. Todavia, Deus está observando todos os homens como um pai amoroso, como aquele que cuida, como aquele que zela, como aquele que protege, como aquele que ampara, como aquele que ajuda e quer bem os seus filhos. Que nesta segunda-feira, neste feriado de 7 de setembro, a nação brasileira entenda que Deus está observando o nosso solo pátrio e quer ver em mim, quer ver em você, quer ver em nós uma mudança radical de postura. Ora, reclamamos tanto da corrupção, reclamamos tanto das desigualdades que estão aflorando em nossa sociedade brasileira, mas o que nós como cristãos temos feito? Então eu te chamo a sua atenção, que o olhar penetrante do nosso Deus na tarde deste dia possa nos constranger a termos uma mudança considerável de vida
e possamos fazer do nosso país um local maravilhoso. Me faz lembrar uma outra situação. Em um momento onde estava sendo entrevistada a filha de Billy Graham, porque nós vemos em nosso solo pátrio muita dificuldade, muitas pessoas passando necessidade, e uma pergunta que sempre vem à tona: onde está Deus quando essas coisas ruins estão acontecendo? Uma certa feita, quando a filha de Billy Graham estava sendo entrevistada em um programa norte-americano, aquela mulher que estava ali fazendo as perguntas, lhe fez uma pergunta um tanto quanto presunçosa. A pergunta dela foi a seguinte: aonde estava o seu Deus quando as torres do World Trade Center foram atingidas por aqueles aviões? A filha de Billy Graham, de uma maneira muito serena e muito sábia, respondeu àquela entrevistadora: Deus estava no mesmo lugar. Ele estava no mesmo lugar. E então ela vai dar continuidade na sua resposta, dizendo: fomos nós que tiramos Deus, muitas das vezes, das nossas instituições, das repartições públicas. Fomos nós que tiramos a palavra de Deus de lugares públicos aonde todos poderiam ter acesso. Se nós retiramos Deus destes lugares, ora, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Então eu quero lhe incentivar neste dia tão especial e tão simbólico para a nação brasileira, que verdadeiramente possamos honrar a Deus, que verdadeiramente possamos reconhecer o Senhor, nosso Deus, como Ele deve ser reconhecido. Diz a Bíblia: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que neste dia a tua casa reconheça Deus como Senhor, que neste dia a empresa onde você trabalha reconheça Deus como Senhor. Enfim, que o nosso município, que a Apucarana reconheça Deus como Senhor, que o estado do Paraná, que o nosso país como um todo reconheça o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, Israel, quando olhava desta maneira para o Senhor, era grandemente abençoada. Que o Brasil possa seguir o mesmo exemplo, que o Brasil possa seguir estes mesmos passos, e então poderemos ser uma nação ricamente abençoada. Possamos ver os nossos filhos, possamos ver os nossos netos tendo um país extraordinário num futuro bem próximo que já se avizinha de nós. Quem sabe você está neste momento dizendo: mas nós estamos atravessando um momento de pandemia, estamos atravessando ainda este momento de dificuldade que ora tem ceifado muitas vidas. Saiba de uma coisa: a mesma resposta que a filha de Billy Graham deu naquele programa de auditório, eu também quero lhe dar na tarde desta segunda-feira. Deus permanece no mesmo lugar. Ele tem um controle de todas as coisas. Por mais que as situações neste plano terreno estejam fora do controle humano, nada está fora do controle divino. Por mais que as estruturas humanas estejam sendo abaladas por causa desta conjuntura, por causa deste problema social que estamos enfrentando, o trono de Deus permanece inabalável. Quem sabe você está atravessando momentos de angústia, de falta de esperança. Nesta tarde de segunda-feira eu quero lhe dizer que do trono de Deus emana uma paz imperturbável para o seu coração. Eu quero orar por você, pela sua casa, neste momento. Pai, no nome de Jesus,
que nesta hora, Senhor, levantamos a nossa voz mais uma vez, em especial pela nossa nação brasileira, neste 7 de setembro, ó Deus. Verdadeiramente a nação é uma nação independente, mas continuamos dependendo do Senhor para tudo. Olha, Senhor, para o nosso país, olha, Senhor amado, para as instituições, olha, Senhor amado, para o nosso município de Apucarana. Ó Deus, Senhor, que a tua boa mão possa abençoar a nossa cidade. Nós oramos neste momento, agradecidos em nome de Jesus. Nós terminamos este programa dizendo que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com você, com a sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima, querendo Deus.